Por gentileza, queiram deixar seus telefones, o celular, no modo silencioso ou desligado. Aquelas pessoas que estiverem usando o aparelho de tradução simultânea, por gentileza, desligue o celular, pois o mesmo causa interferências. Ok? O encontro SPCine, uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e SPCine, em parceria com a Expocine. Um espaço de debate e reflexão sobre os avanços e desafios para o audiovisual de São Paulo, reunindo agentes do mercado, gestores públicos e profissionais da área. Essas e as demais atividades do encontro estão sendo transmitidas ao vivo através do canal da SPCine no YouTube pelo link youtube.com/SPCine. A autossustentabilidade sempre foi um desejo e um dilema do cinema nacional. Esse painel se propõe a discutir como a produção de pequeno e médio porte pode avançar para um modelo econômico mais sustentável. Os convidados debatem temas como o alto custo de produção, as novas fontes de financiamento, a reorganização das janelas de exibição e o avanço do investimento público na área. Quando se fala de intensificação cinematográfica, geralmente os holofotes se viram para o diretor ou para o elenco, às vezes para o roteirista e o produtor. Há até quem se lembre do diretor de fotografia. A série contraria essa lógica e joga luz sobre profissionais constantemente poucos lembrados na trajetória audiovisual brasileira, mas fundamentais em seu processo artístico. Vamos apresentar agora, então, um vídeo que apresenta o projeto nas palavras de Hugo Giorgetti. Por favor. Cinema, porque eu faço, é um exercício de história oral, que eu comecei há uns 10 anos, 2006, por aí, no Museu de Imagens do Som, em São Paulo, mas não era o momento de fazer aquele trabalho, não. Embora eu tenha feito várias entrevistas, algumas entrevistas, mas eu imediatamente achei que não era o momento, não dava para fazer e parei. Mas esse trabalho nunca me saiu realmente da cabeça. Tanto que, há um ano atrás, eu apresentei para a SPCine, que prontamente entendeu qual era o propósito do trabalho e achou que ele merecia ser feito. O que é esse trabalho? Esse trabalho é uma investigação sobre profissões que contribuem para a feitura de um filme, que muitas vezes são negligenciadas. Na verdade, o senso comum, espalhado por várias razões, é que um filme é feito por diretores e roteiristas. São exatamente os diretores e os roteiristas que eu deixei fora desse trabalho. Eu me ative a técnicos, gente que contribui muito para a feitura do filme, mas que ficam numa espécie de uma sombra, numa zona cinzenta da filmagem. Quando vem alguém fazer uma matéria sobre um filme, alguém da imprensa, não sabe bem o que essas pessoas fazem, vê aquelas pessoas vagando por ali, e acabam falando sempre com as mesmas pessoas, com os atores, com os diretores, se o roteirista estiver lá, com o roteirista. Com os técnicos, há uma grande dificuldade de falar, porque ninguém sabe exatamente o que eles fazem. Esse é o propósito desse trabalho, é falar com eles, para que eles mostrem o que eles fazem. Que a gente converse. Aliás, de técnico para técnico, eu também sou um. Então, isso facilitou um pouco esse trabalho. Ocorre que, se você fala do seu trabalho, você acaba falando de você mesmo. Não há como não falar. Então, esse trabalho passa a ser não só uma coisa técnica, mas, muito além disso, uma coisa autobiográfica e também uma espécie de um balanço de comportamento da cidade de São Paulo nos últimos 50 anos enquanto cinema. Cinema é esse. É o cinema do negativo, do cinema dos laboratórios, coisas que não existem mais, como ele foi feito durante todos os últimos 50 anos, até o digital. No digital, eu interrompo o trabalho, porque o digital terá os seus próprios cronistas, os seus próprios técnicos, futuramente, para falar.
Realizei 31 entrevistas com pessoas das mais diferentes setores do cinema. Tenho mais de 35 horas filmadas. Apesar disso, falta gente. Eu tenho certeza que falta gente, até sei quem falta. Alguns amigos, gente muito séria, muito competente, que não entrou nessa ocasião e que eu espero votar eles. Eles não me escaparão, eu acho. Eu pretendo votar. Até pelo fato de que uma das minhas fascinações sempre foi ver uma equipe de filmagem trabalhando. Isso foi uma... Eu sempre, desde que eu comecei no cinema, eu tive um impacto de ver essas pessoas fazendo o filme na minha frente. E, curiosamente, logo depois eu percebi que trabalhavam com a mesma boa vontade, o mesmo tipo de comportamento, se o filme fosse insignificante ou se tivesse algum valor. Não há diferença no comportamento de uma equipe, de acordo com o valor do filme. É o mesmo. O que me leva a acreditar que a equipe é indiferente ao valor do filme, mas não à dignidade da profissão. As equipes, o que elas fazem é manter perfeitamente a dignidade da profissão, em qualquer filme. Eu, nesses diálogos, nessas conversas que eu tive com tantos amigos e tantos colegas de tantos anos, eu percebi que a maioria queria falar de si, queria falar disso. Eu percebi que as pessoas estavam sequiosas por mostrar o que foi feito aqui em São Paulo. Há uma noção extremamente, que me incomoda profundamente, de São Paulo ser uma coisa assim, nós fazemos filmes enigmáticos, filmes que ninguém vê, filmes difíceis, filme cabeça, filme não sei o quê. Olha, se pelo menos nesses colóquios, nesses papos que eu tive com as pessoas, ficou claro que nós fizemos belos filmes aqui em São Paulo, eu já me dou por muito satisfeito. Foram tantos personagens citados, tantos filmes que foram mencionados, que seria impossível de precisar as características de cada filme e cada personagem no próprio bloco da entrevista. Teria que, sei lá o que fazer. Então, o que eu acho é o seguinte: quem está interessado por isso vai ter que ouvir e assistir essas entrevistas com o auxílio do Google, do MDB, para alguma coisa isso aí serve. É possível consultar e ver um pouco mais de detalhes sobre esses personagens, né? Outra coisa importante também é que essas conversas, principalmente conversas informais entre amigos, elas resultam em digressões muito grandes, saltos, busca de palavras que não vêm, depois vêm, enfim, aquilo que um velho professor chamava de incertezas do discurso. Essas incertezas do discurso eu conservei todas, minhas e deles, né? Porque o que eles falaram está tudo aí. Não há montagem, não há nada. É integral o depoimento, os depoimentos. Falando em equipe também, eu queria terminar por ressaltar uma figura exemplar de uma equipe, que ela se torna o símbolo de tudo aquilo que eu falei sobre uma equipe anteriormente. Que quando eu apresentei esse trabalho para ele, o meu intuito primeiro foi apresentar justamente para convidar para ele ser um dos entrevistados. Ele imediatamente falou: não, eu vou fazer esse trabalho com você. E eu vou fazer esse trabalho e acabou. E realmente fez. A fotografia foi feita por ele, ele comandou a equipe de jovens técnicos desse trabalho. É o Walter Carvalho, que nós somos amigos há mais de 50 anos, fizemos todo tipo de filmes juntos, dos comerciais até documentários e até longa-metragem. Isso que me faz lembrar, realmente eu pensei que eu ia finalizar, mas não, me faz lembrar um cineasta muito importante, pelo qual eu tenho grande admiração, que chama-se Robert Altman, que numa entrevista declarou o seguinte: cinema é como convidar amigos para um jantar. Num jantar, chega um que vem no comecinho e fica até o café. Outros vêm só para o café. Outros saíram no meio porque tem um outro compromisso. Só que a gente faz um outro jantar dentro de pouco tempo. E aquele que chegou por último no primeiro, chega primeiro nesse aqui. O que chegou, abandonou no meio, não abandona mais. Isto é,
O jantar se sucede e os amigos são sempre os mesmos. Ele dizia, cinema é isso, cinema é um pretexto para reunir amigos. Eu participo perfeitamente dessa opinião. Gente presente aqui na plateia. Parabéns, Hugo. Lembrando que essa série vai estar disponível no YouTube, no canal do SP Cine, a partir de quarta-feira, dia 23, ok? Para iniciarmos o nosso debate, convido para vir ao palco o diretor executivo de desenvolvimento econômico da SP Cine, Maurício Ramos, que será o mediador da atividade. Por favor. Convido também Sara Silveira, fundadora 19 Som Imagens. Silvia Cruz, fundadora da Vitrine Filmes. E grávida. Rubens Herold, cineasta e roteirista. Fabiano Gulani, fundador da Gulani Entretenimento. Fabiano está um pouquinho atrás, está chegando. Bom, já foi dito do celular, né? Para que deixem desligado no modo silencioso. E pedir também, avisar, melhor, aos debatedores que vocês terão um tempo de 10 minutos cada um, ok? Maurício, a palavra é com o senhor. Bom, gente, boa tarde a todos. Aqui damos continuidade ao Encontro SP Cine. Eu, na minha época de produtor, eu sempre falei isso, uma sala de cinema, quando a gente está numa pré-estreia, é um prazer único. Hoje temos aqui uma sala de cinema cheia, que é esse prazer redobrado. Ainda aqui sobre o impacto dessa belíssima imagens que o Hugo, do discurso primeiro, pura poesia, e das fotos em preto e branco com todos os profissionais incríveis que o Hugo acabou de nos presentear aqui num projeto de preservação da memória do cinema paulistano e brasileiro. São todas pessoas que participaram de vários filmes ao longo desse tempo. Obrigado, Hugo. Quando você levou esse projeto, o Alfredo nos contou, a mim e o Renato, que fazemos parte lá com ele, de tocar esse bonde, e a adesão foi imediata, e eu aqui já estou morrendo de curiosidade de ouvir esses áudios todos
e aprender e vivenciar um pouquinho mais de cada um, que eu tive ali o prazer de ver. A ideia aqui é justamente a gente discutir um pouco aqui entre pessoas que têm perfis bastante únicos e bastante de longa carreira na produção de filmes paulistanos. E eu vou começar com uma coisa, quer dizer, nós aqui do lado de cá, que às vezes temos que formular editais, que às vezes temos que rotular ou arrumar nomes para alguma coisa, depois de um processo que não haverá unanimidade nunca, a SPCine acabou adotando o termo pequeno e médio porte. O que é isso? Eu sei que o nosso Hugo não aprova isso, acha horroroso, mas é isso que a gente veio fazer aqui, discutir um pouco o que é esse filme, qual é a relação dele, lógico que afetiva, emocional, mas a relação dele com o mercado, a relação dele com as pessoas, a relação dele com os meios de distribuição, os retornos possíveis, numa época em que a digitalização está aí à força total e talvez trazendo outras formas. O mercado, que era um mercado organizado em janelas muito claras, quer dizer, o cinema, o VHS, que depois se transformou no DVD, e a TV aberta em último momento, com janelas de 18 meses, 24 meses. Hoje não é mais nada disso, você tem várias telas, várias plataformas, VOD, TV a cabo, uma infinidade de coisas. O que isso pode trazer de positivo para esse filme que busca a qualidade artística dele é inegável, e ele busca algum relacionamento em alguma dimensão com o público, com as pessoas, com os espectadores. Então, é isso que nós vamos tentar dissecar aqui. Eu vou passar a palavra para a Sara primeiro, uma representante, eu acho que ela vai deixar eu dizer isso, clássica e de primeiríssima linha desse filme. Inclusive, acho que Sara traz uma coisa muito importante. A Sara talvez seja a que tem maior penetração internacional para os filmes dela, dos produtores paulistas e brasileiros, que é um dado que também queria colocar na conversa, o que esse filme precisa viajar, deve viajar, nos representar nos festivais, e aí você ter todo um reconhecimento da linguagem, da gramática. Eu vou passar a palavra para ela. Obrigado. Obrigado. Você não vai chamar o Fabiano? Vou chegar aqui. Fabiano. Obrigado. Pô, Fabiano, você está atrasado, hein? Tá bom. Você está atrasado, hein, Bom dia. Acabamos de abrir. Bom, eu que faço mesmo, me apresento, falo um pouco do meu cinema, é isso? Não sei bem, porque é simples, nunca sei direito o que eu vou falar, né? Mas, enfim. Bom, eu sou Sara Silveira, como ele disse, eu sou produtora aqui de São Paulo, mas eu não sou de São Paulo, eu sou gaúcha. E eu estou há muitos anos aqui e transito realmente bem dentro do cinema brasileiro, porque também o cinema brasileiro é São Paulo, Rio, e toda essa regionalização que vem do trabalho da Ancine, do próprio SPCine, de tudo, onde o Brasil está sendo quase que coberto por cinema, me parece. Mas não é assim tão lindo, mas está andando bem. Claro que eu faço filmes, essa coisa que ele falou aí agora, vou usar o gancho do Hugo Giorgetti, que está aí. Não entendi porque o Hugo Giorgetti não gosta da expressão EPP, pequeno porte, médio e pequeno porte. Depois ele pode me explicar, porque ele é meu amigo. Mas eu queria só entender isso, porque eu sou uma EPP. Eu sou 19 São Imagens, Produções Limitada, /EPP. Isso, o que é EPP? EPP é empresa de porte pequeno. Eu não sou nem média. Mas eu gosto dessa coisa pequena, como eu, é do meu tamanho, como tudo comigo é pequeno. O que eu tento fazer maior é o cinema brasileiro, que realmente faz parte de mim, do meu ser, do meu sangue, da minha cabeça, todas as minhas ações diárias. É isso que eu faço. Eu sou uma produtora de EPP de pequeno porte, mas tenho quase 50 filmes e trabalho, claro, que também eu acho que é um motivo das discussões aqui, esses orçamentos médios e tal. Porque, para ficar bem claro, né, a gente tem um bom representante do grande cinema aqui, que é meu amigo Fabiano Golano, que, além de bonito, faz grandes filmes.
Se não é bonito, velho. Então, e eu faço pequenos filmes menores, filmes menores, filmes de porte médio. É uma empresa que esse ano estou bem contente, né? Só falta o Carlão. O Carlão não está aqui, né? Ele está no céu, mas ele deve estar vendo. A gente está fazendo 25 anos esse ano, a 19. Uma luta insana, todo mundo pode saber. Uma empresa praticamente, fora o Carlão, de mulheres. E a gente desenvolveu um trabalho interessante, porque quando a gente abriu a 19, era para fazer os filmes do Carlão. O cinema, que é no ano de 91, o cinema está muito derrubado, porque o presidente da época derrubou tudo. Então, a gente teve que fazer ter imaginações, criatividade, para poder prosseguir. Tanto que a minha empresa chama 19, Som e Imagens. Porque o Carlão estava tão injuriado com o cinema, todos nós, que o Carlão disse, então vamos abrir uma empresa, posso fazer uma banda, tocar música, porque eu sou músico. Eu digo, Carlão, eu não sou música que fazer banda e fazer produtor, fazer música, meu. Tudo bem, vamos fazer música dentro dos filmes, eu tenho que fazer cinema. Aí a gente, então a empresa vai chamar 19 Som e Imagens. Aí a gente prosseguiu nessa toada, fazendo esses filmes dentro dessa linha, de um projeto mesmo de vida para mim, que ao criar a 19 para fazer os filmes do Reichenbach, que já era um cinema de autor bem mais difícil de colocação, ele disse, vamos, já que a gente está juntos, vamos também pensar talvez um novo ciclo do cinema, pensar nos talentos novos. E eu, poxa, achei legal esse negócio de talento novo aí, né? Porque primeiro que não incomoda tanto, entendeu? Aí eu digo, esse negócio de talento novo aí é bom, vamos pensar esse negócio aí. Aí fomos pensando e começamos a fazer esse caminho que a 19 tomou, que é de fazer também primeiros filmes. Eu tenho, talvez, eu não sei, nunca contei, mas uns 40, 45, 50, não sei quantos filmes tem, mas sei que a metade é primeiro filme. Então, essa coisa do primeiro filme, por que o primeiro filme? Aí eu já vou bater numa outra coisa, entendeu? Que eu não sei o que os produtores pensam, mas eu penso assim, o primeiro filme ele tem um lugar no mundo muito gostoso no cenário internacional, porque os festivais amam lançar pessoas e dizer, eu descobri o Joãozinho, entendeu? Então, eu uso muito a plataforma internacional para poder ter uma credibilidade, ter força para enfrentar o sistema distribuidor e exibidor do meu país. Sendo que lá fora, certamente, os meus filmes têm mais espectadores fora do Brasil do que no Brasil. É inacreditável, mas eu posso até, com o tempo, um dia mostrar como isso é verdade. E é para eu parar já? Não, pode avisar quando parar, eu paro. Eu sou cheio de assunto, moço. Sou mesmo cheio de assunto. Então, não é. Depois vocês vão perguntar, vou responder as coisas, tudo direitinho. Mas eu só estou, tá bom, agora, peraí que eu perdi o meu negócio aqui, mas, bom, eu estava falando da 19, bom, mais público internacional que aqui. No clube, tá, muito obrigado. É a memória, né? 66 anos está falando. Então, o caminho internacional que serve muito de plataforma para os nossos filmes. A realização desses filmes, claro, são feitos com esse dinheiro público que todo mundo conhece, das leis de incentivos, que essas fontes de financiamentos que a gente tem, FSA, e os editais. Mas eu tenho um jeitinho, uma coisa que eu gosto muito, que é essa coisa da coprodução, porque eu acho que... sabe o que é uma coisa? Um euro são quase R$4. Quando eu ganho 100 mil euros, eu ganho um montão de dinheiro, entendeu? E aqui, para conseguir R$400 mil, eu tenho que batalhar para caramba, não é fácil, não. Então, eu gosto muito do caminho lá fora, primeiro porque eu fiz um network, eu tenho 20 anos de mercado internacionais, tenho meus filmes todos nos 3 grandes festivais, que sempre são meus alvos, eu vivo mirando neles e atirando neles, e depois vou para uma sequência de festivais, mas tudo isso não é para falar língua estrangeira, nada disso, é só para ter suporte e ter dinheiro. A minha produção não leva dinheiro para fora, a minha produção ela gosta que o Brasil pegue os dinheirinhos lá de fora. Entendeu? Eu prefiro ir lá buscar o dinheiro e trazer o dinheiro aqui, e trazer para o Brasil e poder fazer. Eu agora tenho por exemplo, que é raro para mim, eu tenho um filme de porte
grande, entendeu? Cadê o Georgette? Esse é grande, Georgette. Entendeu? É o Boas Maneiras, que é do Marco e da Juliana, que é um filme de 7.700.000, com a participação da SP Cine, de vários órgãos, porque tem Globo, tem... para poder montar, porque é um filme de horror, um horror muito soft também, muito tranquilo, entendeu? Porque é só uma mãe que vai parir um lobisomem. É um negócio bem simples. Estão achando graça, eu quero ver quando forem ver, morrendo de medo na hora que estiverem vendo. Aí, então, esse, por exemplo, é um projeto um pouco duro para eu mesmo, aos 19, fazer, entendeu? Porque é difícil captar. Vejam vocês que eu levei 6 anos sem dinheiro nenhum nesse projeto. Aí eu já estava me aventurando pelo exterior, né? Aí o exterior começou a reagir, né? Eu emplaquei uma grana, emplaquei a outra grana. Aí, quando eu estava emplacando a terceira grana fora, aí o Brasil se manifestou. Tem dinheiro lá fora. Eu disse, aí, aqui não tem nenhum, que ninguém está me dando nada. Aí, nessa toada, ele foi crescendo o bichinho. Só para vocês entenderem, em um ano, 7 milhões e pouco, eu consegui captar em um ano, mas esperando 6 a 7 anos para juntar todos os retalhos para poder fazer o filme. E o que é grandioso aqui nesse filme? Que, para mim, assim, que eu sou super orgulhoso, entendeu? É que eu peguei uma grana monumental lá fora, entendeu? Eu peguei uma parceria com o CNC, que é o Centro Nacional de Cinematografia Francesa, que é a Ancine de lá, mais ou menos, e que me deu 140.000 euros para eu fazer a produção do meu filme. Depois os caras têm uma coisinha ali do lado, que tem um negócio para efeitos especiais, que pode entrar no bolo do negócio ali, que é um outro edital. Eu apliquei o negócio lá e emplaquei mais 200 mil. Aí já estava dona da razão, 340 mil euros, aí dinheiro para caramba, hein? Eu, por exemplo, posso fazer até um filme aqui no Brasil com esse dinheiro, entendeu? E aí, continuei andando, que é o trabalho do network, que é essa coisa internacional, eu consegui emplacar a ZDF-RT, não RT-ZDF. ZDF-RT, porque eu fui para a França para tentar pegar minha grana, lá eu não passou meu projeto, aí eu digo, eu vou correr para a RT da Alemanha, lá me fui para a RT da Alemanha e lá me dei bem. Aí lá eu ganhei. Aí depois que eu tinha ganho já esses dinheiro, o meu parceirão de lá, que faz o trabalho junto comigo, o cara um dia me liga e disse, Sarinha, a gente vai completar os 30%, porque 30% é uma produção, uma coprodução que você se beneficia de todas as benesses do sistema francês. E o cara emplacou um Canal Plus a 115 contos, euros, né? Não pensa que é cruzeiro, não, é euros, entendeu? Então, eu cheguei a quase... Aí, o meu Old Sales, que é uma figura-chave nessa história toda, eu consegui tomar 50.000 euros dele também. Então, eu emplaquei 600.000 euros. Eu captei no Brasil 5 milhões e pouco, e o resto é do exterior. Então, isso é uma linda fórmula de um projeto maior até mesmo do que eu, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu não vou continuar, porque já vai me mostrar a plaqueta ali, já acabou. Eu ia mostrar o exemplo do pequenininho, que também fez maior sucesso, mas não deixa falar, depois eu conto. Próximo. Eu conto depois. Interesse aí, o cara não deixa. Gente que está aqui. Olha, só para quem não é tão familiarizado com os membros aqui da mesa, a Sara, que é uma EPP, eu quero dizer que o Fabiano é um PMG. O Fabiano vem do cinema pequeno e médio, também faz o cinema grande hoje, mas é bom que isso seja dito. Olha aqui, eu vou agora passar a palavra para a Silvia, e o que eu poderia falar da Silvia? A Silvia é uma batalhadora que está levando a Vitrine Distribuidora, uma empresa criada por ela, que justamente é o expoente, já foi paulistana, já virou paulista e hoje é brasileira, da distribuição do filme com essas características de pequeno e médio porte. Possivelmente ela também chegará ao G, mas ela tem toda essa base dela no P e no M, e com um trabalho belíssimo. Vou até dizer, é uma pena, e o mercado sofre muito por a gente não ter 2 ou 3 organizações como a Vitrine, pessoas como a Silvia, porque não se consegue dar conta da quantidade de filmes que merecem ir para as telas,
e a Silva é a nossa representante desse interessante mercado. Obrigada. Obrigada pelo convite. Não sei se eu sou tudo isso, mas vamos lá. Eu ia falar que eu ia começar a mesa, antes de mais nada, pedindo uma explicação de exatamente o que é o pequeno e médio porte, né? Porque você pode ir por alguns... Quando você fala em PM, você vai falar em números, talvez. Então, eu fico pensando em... Você fala em orçamento, em números de salas lançadas. Tem várias maneiras da gente pensar isso. Eu sempre falo que tem aquela, né, frase que todo mundo fala: meu filme não é nem comercial nem de arte, então ele é um filme médio. Não sei se é bem assim. Se o filme não fala com o público, nem vai para festival, eu te diria que talvez tenhamos um problema, e não que ele se encaixa na categoria filme médio. Né? Então, fico pensando, então, o filme médio é aquele filme que é lançado em, sei lá, 40 salas. E aí a gente também vai para o outro lado. Tem um monte de filme que nasceu para fazer 2 milhões e ser lançado em 300 salas, e no final ele é lançado com 50, porque o filme também não ficou como esperado. Então, também falar, o filme médio é o filme de 50 salas. Vamos analisar que filmes são esses. Então, é um assunto para a gente pensar. Então, o filme pequeno é o filme feito com um orçamento, sei lá, de até 3 milhões. Então, o filme da Sara, que ela pega o dinheirinho de fora, é um filme pequeno? Sarinha? Os pequenininhos, outros são maiores. Tem os pequenininhos, outros são maiores. Não, olha, talvez a característica maior, que com certeza é a característica mais sem graça de todas, mas o PMG é a expectativa que o filme tem de alcançar o público, o tamanho do seu público. A verdade é que um filme pronto, na hora que ele é apresentado ao distribuidor, todo distribuidor tem uma leitura, certa ou errada, do possível tamanho do filme, vamos dizer assim. O que vai definir o número de salas que ele vai ser lançado, o que vai definir o percurso, se ele é um lançamento nacional, se ele é um lançamento por capitais, se ele é um lançamento por algumas capitais e depois ele vai andar. Hoje mudou um pouco, porque essa conta de um lançamento setorial era muito na época da película, que você tinha que fazer as cópias, que eram muito custosas. Hoje, com o digital, talvez você tenha aí um ponto de menor aferição. Mas eu acho, quer dizer, que o que definiria, e não há verdade absoluta nisso, seria talvez essa característica. Quer dizer, qual é o tamanho da relação que este filme pode fazer para o público dentro de todas as limitações do que é o mercado brasileiro, do que é que o brasileiro consome como cinema, etc, etc, etc. Deixa eu falar só uma coisa, posso interromper você? Desculpa aí, mas o que define o porte do filme não é lançamento, não é nada disso não, gente. O que define dinheiro, é orçamento. Se tu tem um orçamento de 1 milhão, de 5 milhões, de 10 milhões ou de 20 milhões, não tem outra medição, não. Eu não conhecia essa que você está falando aí. Acabou de aprender. Estamos sempre aprendendo. Então, eu quis realmente causar um pouquinho. E causou. Porque só a Sara que faz todo mundo rir, eu ia ficar aqui falando, ninguém ia dar risada. É foda falar que foi da Sara, É muito chato, né? Então, alguma coisa eu tenho que fazer, nem que seja... Depois de você, Sarinha. Não, mas é que, enfim, é um assunto que eu sempre penso. Então, aonde que a gente está medindo o P e o MG? É no orçamento de produção, é no orçamento de lançamento, é no público final que ele chega nas salas, é na carreira que ele teve. Enfim, um assunto a se debater. Mas eu vou falar alguns tópicos que eu fiquei pensando e depois a gente vai indo. Eu sempre faço uma relação, e agora mais do que nunca, a Vitrine tem 7 anos de existência, a gente já lançou uns 85 filmes a 90. E aí eu fico analisando o mercado e eu vejo que a Vitrine tem um comportamento, obviamente, muito parecido com o do mercado brasileiro anual, que todo ano lança 120, 130 filmes, e vamos combinar que 60% desses filmes não chegam a 10 mil espectadores. 10 mil espectadores em salas de cinema. Então, assim, metade da produção, pelo menos, não chega nisso. E aí você fala, qual o orçamento desses filmes? Quantas salas eles foram lançados? O que acontece? E aí você fala, tá, então qual é o próximo? Seria o M, né? Então, eu tenho os outros filmes que fazem mais de 1 milhão, e os filmes que ficam nesse meio tempo, né, que fazem mais de 10 mil e menos de 1 milhão, são pouquíssimos. E eu não sei ainda se eles são os médios, porque, de novo, nessa conta tem os que iam fazer muito e que fizeram poucos. Então, não é que ele é um filme médio que fez 200 mil. Se ele nasceu para fazer 2 milhões, ele não sei se é um filme médio. Para mim, ele poderia ser um
não vou dizer um fracasso, mas, enfim, a gente tem que pensar muito nesse assunto. E a vitrine também, dos 85 filmes dela, você fala, nossa, quanto filme. Se eu falar a maioria dos títulos, muita gente aqui não vai conhecer. Então, a vitrine tem o mesmo comportamento. Dos 85 títulos, eu te diria que mais da metade deles não chegou a 10 mil espectadores. Muitos não chegaram a 5 mil espectadores. Aí a gente tem os médios da vitrine, que não é os médios do mercado, mas os médios da vitrine é o que fazem entre 10 mil e 30 mil espectadores. Quando faz 30 mil, é rojão, é festa, é realmente um sucesso absoluto. E aí a gente tem 3 ou 4, que aí é muito fácil falar o nome, porque aí são os que todo mundo conhece, que é o Aquários, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, o Som ao Redor e o Francis Ha, que passaram dos 60 e 70 mil. Mas, assim, 3 ou 4 de 85. E não é diferente do mercado brasileiro. E não é diferente também do mercado alemão, do francês. Eu não estou aqui falando que tem algum problema ou alguma coisa com o Brasil. Estou só pensando que é um comportamento que acontece. Então, assim, para a vitrine, o filme médio seria um filme que é lançado em 20, 30 salas e faz 30 mil espectadores. Para o mercado, não é. Enfim, alguns pontos para a gente pensar. Em questão de orçamento, Sara, muitas vezes, quando chega na distribuidora, quando chega no mercado, não é uma coisa que a gente discute, né? O que, assim, o filme custou 10 milhões, então vamos lançar ele com 200 salas, né? Não vejo, muitas vezes, uma relação no Brasil. Talvez em Hollywood, sim, porque são os filmes feitos com bilhões e bilhões de dólares. Mas aqui, assim, não vejo muitos filmes sendo feitos com mais de 10 ou 15 milhões e nem muitos filmes sendo feitos com muito pouco dinheiro. Então, assim, os orçamentos estão meio que acompanhando um custo aí de produção de um longa, alguns mais, outros menos, mas aí muitos filmes com o mesmo orçamento vão alcançar 4 milhões de espectadores ou vão alcançar 4 mil, com o mesmo orçamento. Isso também não é, muitas vezes, diferente no lançamento. Então, a gente... muitas vezes, o nosso dinheiro de lançamento é o dinheiro da SPCine, o dinheiro do Fundo Setorial, e a gente pega os mesmos 200 mil para lançar esse filme e esse. Esse filme faz 5 mil e esse faz 100 mil, com exatamente o mesmo orçamento de lançamento. Então, a gente volta ao pensamento que é o filme em si, é a campanha, é o dinheiro que você tem para lançar. Sim, tudo isso ajuda, o VPF é caro, a campanha é caro, mas é o filme, é o produto final, é o que muitas vezes vai fazer com que o filme seja visto ou não. Eu vou aqui também aproveitar para falar de novas janelas, que a gente não está aqui para falar só do cinema. E aí eu falo que muito que o mundo de filmes P&M, desde que a vitrine foi criada, para mim, pelo menos, para a minha empresa, para a vitrine, só melhorou. Não em questão em cinema a gente continua fazendo números muito parecidos, talvez até menores, mas em questão de outras janelas. Eu acho que uma das coisas que mudou muito no Brasil foi a lei da TV paga. Então, antigamente, quando a vitrine abriu, a gente praticamente tinha um canal que comprava filme, que era o Canal Brasil. Não tinha concorrência. Quando não tem concorrência, não tem muito poder de negociação, ou você vendia para um canal ou para um canal. E depois dessa lei você vende para o Canal Brasil, ou para o Telecine, ou para a HBO, enfim, você tem vários canais comprando, não só a primeira janela como a segunda. A coisa começou a ficar... E esses canais começaram também a entrar como coprodutores, e você também licencia, e, enfim, a coisa começou a crescer um pouco mais. E depois, logo depois, faz acho que 2 anos que isso realmente começou a fazer diferença, que é o VOD, que hoje em dia já faz muita diferença nesses filmes, porque é isso, fica em cartaz muitas vezes 2, 3 semanas, mas depois entra no Telecine, depois no Now, depois no iTunes, depois no Netflix, depois você vende de novo para a TV, e você continua passando. Então, esse tipo de filme, P&M, que foi feito para ser P&M, ou seja, ele teve uma carreira de festivais, ele teve uma carreira de crítica, ele continua sendo pedido e exibido em muitos lugares, ele tem uma carreira enorme, que se você for fazer um gráfico, o cinema representa em receita, sei lá, 10% do que você vai ter, quando muito. O resto todo é TV, é VOD, é o Astracinema, são os festivais. Sara sabe muito bem, os festivais são uma forma de você ganhar dinheiro, porque você tem screening fees, o filme viaja, ele é vendido lá fora. Então, a carreira dele começa muito antes, e os filmes, a gente trabalha os filmes durante 5 anos, é o período do nosso contrato, mas muitas vezes a gente renova o contrato, porque depois de 5 anos você vende de novo para a TV, ele continua no iTunes, ele continua sendo exibido. Então, a carreira desses filmes, de um tempo para cá, ficou cada vez mais longa e mais rentável. Então, não estou dizendo que é o melhor dos mundos e que a gente está todo mundo rico, mas eu estou mostrando, enfim, também como funciona a vida desses filmes. Porque, ao contrário dos filmes, os filmes grandes, eles não têm festivais, eles fazem um monte de bilheteria, eles também têm TV e etc., mas eles acabam muito... o período de vida deles é muito menor, né? Então, é cinema, depois você já coloca na TV e aí acabou, próximo. O filme pequeno e médio, você
anda com ele. Que mais? Eu não sei, acho que eu não... Vamos mais pessoas falarem para eu fazer mais algumas coisas para colocar. Obrigada. Obrigado, Silvia. Bom, gente, continuando, e justamente no objetivo de trazer a pluralidade necessária para esse debate, nós temos agora um diretor aqui, que é o Rubens Herold, representante do cinema paulista e, por consequente, brasileiro, professor, militante, com uma carreira longuíssima e que vai dar a visão dele. Rubens. Bom, obrigado pelo convite, estar aqui nessa mesa ilustre. Quer dizer, não tem mesa, mas nas cadeiras ilustres. E eu acho interessante essa tentativa de uma nova nomenclatura, PM, quer dizer, PM é perigoso falar hoje em dia, PMG e tal, porque durante muito tempo se usou filme comercial, filme artístico, e isso claramente não respondia, né? Então está se buscando uma nova forma. Por que é importante a nomenclatura? Porque é com esse pensamento de que as produções não são iguais, elas são muito diversificadas, que você consegue pensar em nichos e consegue pensar em editais, em políticas que dê conta dos diferentes nichos. Então, essa questão do PMG, eu acho que talvez não seja a resposta definitiva, mas eu acho que já é uma busca interessante. Eu também, lógico, né, eu estou do lado de cá, eu também penso um pouco como a Sara. Para mim, quando falo em PMG, eu penso em tamanho de orçamento. E daí, hoje em dia, o PMG já é insuficiente, porque tem o MP, né, que é um muito pequeno, e que é considerável. Haja visto, por exemplo, haja vista o Festival Tiradentes, que é um festival puro sangue MP. E muitos filmes interessantes, você vê um cineasta como Cristiano Burlan, que já está fazendo vários filmes, é MP na veia. Então, são filmes que fazem, sabe, com menos de 100 mil, alguns com 5 mil, alguns com 0, né? O cinema de guerrilha está se fazendo filmes. Lógico que isso não é o objetivo, todo mundo tem que fazer filmes assim. São filmes, mesmo se você conversa com os diretores e fala, puta, eu não aguento mais, eu preciso ganhar um salário, né? Então, a gente busca sempre que a nossa atividade seja remunerada, não de todo mundo que trabalha em cinema. E pensando, né, do ponto de vista dos pequenos, que é mais ou menos onde a gente se insere, a situação cada vez está mais difícil, né? E eu acredito que a saída para ser possível a sobrevivência de filmes de pequeno, quer dizer, cada um tem sua estratégia, mas é vivenciar intensamente cada uma das fases da cadeia produtiva de um filme. Cada fase é fundamental, cada fase tem seus problemas. Então, por exemplo, quando a gente chega no início, né, no desenvolvimento, o desenvolvimento é fundamental de um filme para uma produção pequena, para uma produtora pequena. Porque, geralmente, existem dois tipos de financiamento, que é o fluxo automático e o edital. Para uma produtora pequena, o fluxo automático é muito difícil, porque se analisa a viabilidade financeira, a possibilidade de retorno, que são coisas um pouco além das nossas capacidades. E, para a gente, o que é mais forte é o projeto, a força do projeto. Então, você precisa investir bastante no roteiro, no desenvolvimento. E já começa o problema. Como você vai investir num roteiro sem o dinheiro ainda, porque você ainda não captou? Por isso, a importância, talvez um dos editais mais importantes que existe é o de desenvolvimento. É esse edital que garante a sustentabilidade do meio, porque você tem dinheiro para pagar um roteirista, para também já girar na produtora, para poder desenvolver o projeto, para pesquisa, para fazer um projeto bom, competitivo aqui no Brasil e competitivo lá fora. Daí, quando você consegue montar esse projeto, e, bom, vamos então captar, né? Daí já é o outro problema. Tem uma coisa muito boa hoje no Brasil, que você tem uma diversidade de guichês, de possibilidades de editais, de captação. Só que
é tudo muito picado, né? Então, você, às vezes, entra no edital, ganha 300 mil, outras vezes você ganha 400 mil, outras vezes ganha 200 mil, outras vezes 100 mil, outras vezes 500 mil, um pouco mais. Daí, para completar um orçamento, às vezes, você leva anos. Muitos anos. E daí, muitas vezes, quando você vai filmar, o filme já está um pouco velho. Isso acontece, né? O pessoal olha, nossa, isso parece coisa dos anos 80. Então, um modelo bom é o do Prodecine 5, que é uma linha do fundo setorial que, pum, dá às vezes 2 pau, filma, faz filme, né? E acabou de anunciar agora, né? Uma nova, né? Foram os resultados. Foram os resultados. Mas, enfim, então o que acontece? Muitas vezes você não tem o dinheiro todo do orçamento, mas você não aguenta mais esperar. Então, o que você tem? Não, vou filmar. E está certo, às vezes tem que filmar mesmo. Não pode ficar esperando 10 anos. Daí você vai, filma, acaba com o teu dinheiro, daí o filme fica parado, esperando o dinheiro da finalização. Mais um tempo parado. E daí, quando finalmente, consegui fazer o filme, passou 7, 8 anos, daí vem o principal problema, que é a distribuição, né? Daí que é, talvez hoje, a questão mais grave do cinema brasileiro de pequeno, médio porte. Até do grande também. Do grande também, né? Então, realmente, as distribuidoras, com raríssimas exceções, aqui, espero que a tua filha ou filho seja distribuidor também. Talvez esteja no sangue, né? Muito bom. Porque é para não deixar a gente órfão. Porque a Silvinha distribuiu nossos filmes. Não, mas também vamos ser justos. Não existe. Tem, assim, além da Vitrine, também tem a Pandora, tem a Elo, tem outros distribuidores que fazem esse trabalho de pequeno. Mas é muito difícil. Eu me lembro o meu primeiro filme, O Corpo, eu levei para 2 distribuidoras médias. Não fui procurar as grandes, fui as médias. Daí apresentei o filme, eles falaram, nossa, incrível. Na época, o Marcondes, que é um distribuidor das antigas, ele trabalhava numa dessas distribuidoras, ele falou, mas teu filme é incrível, poucas vezes um filme com uma imagem tão sofisticada, ele é incrível, maravilhoso. Ficou elogiando. Eu falei, bom, legal, então você vai pegar. Não vou. Porque eu vou precisar pensar muito para lançar teu filme. Essa foi a justificativa. Eu vou precisar colocar, porque é um filme pequeno, é um filme diferente, então não dá para colocar nas estratégias que eu já tenho. Eu vou ter que pensar uma nova estratégia, eu vou ter que investir um tempo, e um filme pequeno geralmente não dá o retorno que esse investimento que eu vou ter que ter. Então, é muito difícil para distribuidoras que queiram encarar a questão do filme pequeno e encontrar o público desse filme pequeno como a Vitrine faz. Esse talvez é o grande problema para a produção de pequeno e médio porte aqui no Brasil, né? Você chega, tem todo esforço para fazer um filme, depois chega, não sabe como lançar, lança mal, tudo errado, né, na hora do lançamento. Esse, para mim, é o grande desafio. Não só em termos de estratégia de distribuição, é também circulação. Quais são os circuitos que o filme vai circular? Quais são os novos circuitos que vão abrir no Brasil, tipo como o da SP Cine, que é uma coisa incrível que tem que ter no Brasil todo. Então, esse é um desafio que eu coloco daqui para frente. Enfim, quando você chega ao fim desse processo, né, se passaram, às vezes, 7, 8 anos entre a concepção do filme e o filme finalizado, exibido e tal. Daí, dois problemas a gente vê nesse circuito todo. Primeiro, total dependência do financiamento público, né? A gente depende completamente. Isso não é uma questão brasileira. No mundo todo que tem uma cinematografia forte, França, Espanha, Itália, Alemanha, é um financiamento público, mas tem a parceria da televisão. E isso é uma coisa que aqui no Brasil ainda não tem, e que a gente precisa trazer esse sócio assim, há muito tempo. E sabendo disso, sempre está muito ligado
na política cinematográfica. Não adianta. Quem quer fazer cinema não pode se eximir. Não, deixa a política para os outros. Não pode, porque depende do financiamento público, depende das políticas de governo para o cinema. Então, assusta no novo governo o que vai acontecer com o Prodecine 5, o que vai acontecer com a linha dos núcleos criativos, que é desenvolvimento, o que vai acontecer com o Conquista, o que vai acontecer com a SPCine. Preocupa. Então, todo mundo, toda a cadeia cinematográfica é responsável pelas políticas públicas do governo e tem que ficar ligado nisso. E porque o cinema não é só me dá o dinheirinho aí. Não, ele é provado uma atividade que circula muito dinheiro. Serviços, impostos, emprega muita gente. É uma atividade forte. Então, o dinheiro que entra retorna para a sociedade muito mais. Segunda coisa que é importante, para um filme pequeno não dá mais para pensar no modelo de produção antigo, com orçamentos caríssimos, com uma equipe de fotografia de 10 negros, fotógrafas, tem primeiro assistente de câmera, segundo assistente de câmera, terceiro assistente de câmera, 10 pessoas na luz, não dá. Tem que diminuir esse tempo para a produção, e significa um diretor, um realizador, um pequeno produtor, tem que sempre pensar em filmar mais e mais barato. Então, tem que pensar em fazer um filme mais barato, e daí, daqui a 3 anos, eu faço um outro filme, depois eu faço um outro filme. É essa continuidade que vai fazer a cinematografia. E, para isso, a gente tem que pensar em novas formas de produção para conseguir, por exemplo, só para finalizar, eu vou dar um exemplo pessoal. O meu próximo filme, eu fiz questão de convidar um diretor de fotografia de documentários. Ele nunca fez uma ficção. Pode ser que eu me ferre, né? Não sei. Mas o que eu quero é que ele traga a experiência dele de documentário de 3 pessoas da equipe dele e vamos filmar, e vamos filmar, e vamos filmar, e vamos filmar. Isso é, pensar em outras estratégias que barateiem e agilizem para a gente conseguir filmar mais. Não dá para ficar esperando 7, 8 anos para fazer um filme. É isso, depois a gente conversa mais. Ok, Rubens, obrigado. Eu diria que esse ciclo de 7, 8 anos que o cinema brasileiro teve fases longas, ele realmente é indigno. Eu concordo totalmente com o que o Rubens falou, e isso é uma obrigatoriedade, passa por isso tudo. Bom, a gente vai agora continuar com essa pluralidade, tendo a visão do nosso produtor PMG GG, Fabiano Gulani. De filme, né, Maurício? Por favor. Eu parei aqui só um minutinho. Ela parou. Desculpa, gente. Eu tinha 2 minutos que eu estava aguardando, e aí que é muito rápido. É que nesse finalzinho você falou uma coisa sobre a TV, e eu realmente costumo ser uma defensora das TVs, principalmente, obviamente, depois da lei, mas é só porque hoje em dia, pelo menos nos filmes que a Vitrine distribui, a grande maioria deles teve televisão já na produção do filme. Então, assim, ainda é muito pouco, ainda não é perto do que, obviamente, vocês, produtores, precisam, mas as TVs estão muito presentes hoje no financiamento. Então, o Canal Brasil, o Telecine, agora a Globo News em documentário, está melhorando. Então, assim, só pensando do que era 5 anos atrás. Mas está melhorando. Você mesmo sempre me liga, Silvinha. Eu concordo, e tomam de mim ainda, mas ainda, porque aí depois que eu vou vender para a TV, a produtora já precisou do dinheirinho para filmar e já ferrou com a minha janela. Isso acontece, e a Sara faz muito isso, né, Sara? Mas eu só não quero falar que não existe mais, porque vai melhorar, a gente tem que também lutar e pegar condições melhores, mas assim, muitos filmes hoje em dia já tem Telecine, já tem Canal Brasil na produção, não acho que vai demorar muito para poder, enfim, o VOD também colocar, o Netflix já está sinalizando isso de colocar um dinheiro na produção, o Now eventualmente vai fazer isso, conforme as receitas também estão aumentando, e a TV paga, tem para mais pessoas, é só uma coisa para a gente não esquecer, porque para mim também, na hora de você lançar o filme tem Telecine, você também consegue mais uma mídia, alcança mais pessoas. Enfim, é algo só a ser lembrado. Legal. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Maurício, Alfredo e toda a equipe da SPCine pelo convite. É uma alegria estar aqui. A Gulani
contando rapidamente a nossa história aqui, é uma produtora que foi fundada em 96 por mim e pelo Caio, meu irmão e sócio, né? E ali naqueles primeiros anos a gente fez muito cinema com a Sara Silveira, com a Zita Carvalhosa, com Alain Ivan Fresnot, com muitas produtoras do Rio e tal. Aprendemos tudo que a gente sabe de bom com eles, o que a gente aprendeu de errado não foi com eles, né, Sarinha? Foram com outras, né? Exatamente. E a Gulani se dedica, desde essa época, desde o final dos anos 90, a gente se dedica exclusivamente a conteúdo, né? Então a gente até flertou um pouco com a publicidade em algum momento e tal, mas a gente realmente focou nossa energia, a nossa capacidade de trabalho no conteúdo. E de lá para cá a gente fez 38 filmes de longa-metragem nesses 17 anos, algumas séries de televisão e alguns trabalhos agora diretamente para a internet. Acabamos de fazer uma série com o Canal Plus na França, com a Vivo aqui no Brasil, direto para o celular, é um concorrente da Netflix. Então, realmente, hoje a gente pensar só no cinema, ou só na televisão, ou só na internet, já está fora de moda, né? A gente tem que pensar num universo mais complexo mesmo, do audiovisual, tentar enxergar os nossos filmes numa cadeia, como a Silvinha bem colocou aqui, numa cadeia de exploração econômica maior, tem que tentar criar uma cauda longa realmente importante para o filme, ou para o projeto de internet, ou para o projeto digital. E cada projeto tem que saber se transformar e entregar para outros formatos também. Então a gente vê muito classicamente aí um filme ser dividido em 3 ou 4 episódios para passar na televisão. Ok, isso é legal, temos que estar preparado para isso também. Agora temos que estar preparados e nos colocar como desafio também pensar um pouco fora da caixa, né? Ou, de repente, ao contrário, esses 10 episódios, 18 episódios que a gente fez para a Telefônica, será que eles não podem depois se transformar num filme, tendo sido já promocionado, divulgado, através desse formato de série? Enfim, fica aqui uma reflexão para todos nós, né? Desses 38 filmes que a Gulani fez, em nome da Gulani, são 4 na nossa história, mas em nome da Gulani tem 3 que são Gs. O Até que a Sorte Não Separe 1, o 2 e o 3. Né? Os outros são M e G. Então nós estamos na mesma. Tem o Carandiru, que a gente coproduziu também, que foi um filme importante. Mas assim, então dá um pouco já a dimensão do mercado, já dá um pouco né, assim, o que o mercado está querendo comprar. Né? Agora também a gente não pode confundir perfil de projeto com sucesso. Né? Muitas vezes a gente tem um filme pequeno ou médio, que se ele executar aquilo que foi planejado, é um grande sucesso. Na Sara tem aqui um dos maiores sucessos do ano, que vendeu acho que quase 200 mil ingressos há alguns anos atrás, que foi o Cinema Aspirinas de Urubu, né? Que ela com 20 e poucas cópias fez 200 e tantos mil ingressos, ou quase 200 mil ingressos. Não, eu sei, mas estou falando, comparando aquilo com o Brasil. Então, se você tem um filme que faça 10 mil ingressos com uma cópia, isso é um indicativo enorme de sucesso. Né? Então, é como a Silvinha falou, se eu faço com 300 cópias, eu faço 300 mil ingressos, eu fiz 1.000 ingressos por cópia. Ou seja, fiz um projeto grande, supostamente grande, gastei para fazer um projeto grande de produção, gastamos para fazer um projeto grande de lançamento e o projeto falhou. Né? Projeto grande, você acha que vai ganhar dinheiro e tal. Ao mesmo tempo, a gente pega um projeto pequeno, que foi lançado com 20 cópias e fez 200 mil ingressos. Então, esse conceito do sucesso, ele tem que ser muito bem estudado. Né? Isso que a Silvinha estava levantando aqui. Realmente, a gente não é em função do orçamento, não é assim, a relação tem que botar tudo. O cinema não tem jeito. Como na produção, como no desenvolvimento, é um trabalho coletivo, é um trabalho que muitas pessoas põem a mão, na distribuição também. O distribuidor lidera o processo. Mas a gente tem que saber trabalhar junto, tem que acabar com essa mania de que o distribuidor é inimigo do produtor, que o exibidor é inimigo do produtor e do diretor. Sabe? A gente tem que já estar num novo momento das nossas vidas, um novo momento de maturidade, né, do cinema brasileiro. Certamente,
Acho que as políticas públicas, tenho certeza que as políticas públicas já vêm acompanhando esse raciocínio, né? Se investiu muito em produção, tem se investido muito em desenvolvimento, começa a se investir ainda timidamente em distribuidores, né? Mas ainda pouco. Começou a se investir em exibidores. Então, assim, não adianta a gente falar de que a gente vai querer construir uma carreira de sucesso para um filme pequeno ou para um filme médio, se tem uma distribuidora como a Silvinha, uma como a Elo, uma como a Imovision, uma como a Pandora, tem pouca gente. Então, produtores, se eu não me engano, acho que tem 7.000 produtores no Brasil registrados na Ancine. Então é muito produtor, é muito filme. Então, assim, são poucas ainda as casas de distribuição que realmente se dedicam e se ocupam, estão preparadas, como a Silvinha está, para gerenciar a carreira comercial de um filme pequeno ou de um filme médio. Né? Então, só para fechar esse primeiro capítulo, não é porque é pequeno ou porque é médio que não pode ter sucesso. Ao contrário, é um super sucesso. O ano passado, retrasado, a gente teve uma experiência incrível com a Pandora, com o filme Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaert, com a Regina Casé e tal, que o filme superou todas as nossas expectativas, com a parceria da SP Cine, da Globo e tal. O filme estava previsto para fazer 200 mil ingressos, lançamos para isso, gastamos para isso, e o filme fez 500 mil ingressos. Então ele duplicou, quase triplicou a nossa expectativa de sucesso. 200 mil já seria um sucesso, né? Então, assim, rapidamente, como se, né, você, para lançar o filme, como o Maurício falou, você olha, o distribuidor olha e fala, legal, vou lançar com 50 cópias, 80 cópias e tal, tenho disponibilidade para gastar 300 mil, 400 mil, 200 mil, 600 mil de lançamento. Isso acaba definindo um pouco a história do filme, a história comercial do filme, né? Aí, nesse momento, é que o produtor, que o diretor, que todo mundo tem que chegar junto e falar, posso te ajudar? Como eu te ajudo? Eu tenho um cara que pode me ajudar na promoção, eu tenho outro cara que pode ajudar a dar um pouquinho de dinheiro para incrementar o nosso orçamento de comercialização. Enfim, realmente criar uma força assim, e uma estratégia para conseguir destacar o filme. Né, gente? Também assim, é importante a gente colocar o contexto histórico. Há 20 anos atrás, ou quase 20 anos atrás, quando o Sara e eu lançamos o Bicho de Sete Cabeças, tinha muito menos sala no Brasil, mas tinha muito menos filme. Né? Hoje você tem pelo menos 15, 16, 14 filmes sendo lançados toda semana. Toda semana. Toda semana. Aí, além disso, você tem 60 peças de teatro, 38 shows, 42 exposições, 92... Você tem coisa pra caceta de oferta cultural. Né? Como você consegue colocar o seu filme em destaque no meio disso tudo? Não é assim, o distribuidor errou, o exibidor não quis, não tem mais esse papo, não dá mais para a gente cair nisso. A gente tem que saber, entender que filme a gente tem nas mãos, né? E trabalhar esse filme como, assim, como diz uma amiga nossa, não é um assunto de vida ou morte, é muito mais sério. Entendeu? E é real, porque senão, se você não pegar desse jeito, não tem jeito, você já sacramentou a carreira do filme. Entendeu? Assim, dificilmente, com todo esse trabalho, você corre o risco de dar certo. Né? Então, assim, então, hoje a gente ainda tem muitos mais filmes, a gente tem muito mais distribuidoras, muito mais produtores, tem mais cinemas, porém, o perfil desses cinemas é muito mais para esse filme Até que a Sorte Nos Separe, todos os super-heróis e esses blockbusters estrangeiros gigantes, né? E também não dá para você culpar o exibidor, o cara precisa pagar o salário de todo mundo, o ar-condicionado, o aluguel do shopping, aos funcionários e tal. Então, como é que faz? Que equação é essa? Né? Assim, para a gente ir lá vender o Até que a Sorte, todo mundo quer. A Globo quer, o Telecine quer, o Rio Filme quer, o SPCine quer, todo mundo quer. Né? O Cinemark quer, etc. e tal. Agora vai vender o Tudo Que Aprendemos Juntos, vai vender o Aquários, vai vender o Marco Dutra, assim, é difícil. Então, talvez seja a hora mesmo da gente pensar assim, sem ter filmes, acho que temos, como a Silvinha falou, o Brasil produz por ano 120, 140 filmes ao ano. Então, filme tem. Mais da metade desses filmes está fazendo, no máximo, 10 mil ingressos. Por demérito do filme, incapacidade do filme, não. Certamente teriam 50, 60 mil pessoas dispostas a ver aquele filme. Agora, ele não tem cinema, ele não tem uma distribuidora que... A Silvinha adoraria pegar muito mais filme que ela pega, né?
Muito mais. É que ela não tem condição, não tem o fôlego, não tem espaço na empresa dela para mais filmes. Então, por quê? Porque também não tem mais cinema, não dá, mas ela não aguenta mais ligar para o Ademar e pedir para o Ademar ajudar ela, ligar para o Jean Thomas e pedir para o Jean Thomas ajudar, né, para o Espaço Unibanco, para o Espaço Itaú, para o Reserva Cultural, para a turma do Rio de Janeiro. Então, realmente são poucos. Né? Então, assim, o que a SPCine fez com esse circuito novo agora, aliás, parabéns pela matéria que saiu na Folha essa semana, super importante. Mas, assim, esse circuito que a SPCine fez é um exemplo a ser seguido por todas as cidades. Assim, você não tem hoje no Brasil um circuito de 50 salas, no Brasil inteiro, que peguem esses filmes, peguem o Aquários, peguem Tudo que Aprendemos, o Que Horas Ela Volta, Tudo que Aprendemos Juntos, Hoje Eu Quero Ser... Como que é? Da Mãe? Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ou da Mãe, Mãe Só Há Uma, entendeu? É o teu. Então você não tem um circuito onde esses filmes sejam acomodados, né? Então você vende em São Paulo um pouquinho, você vende no Rio um pouquinho, e depois em Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis, Campinas, Ribeirão Preto, Santos. Então é a hora de olhar definitivamente para este assunto. Assim, a gente precisa criar realmente um circuito de exibição que desafogue um pouco esse tipo de cinema. Qual é a viabilidade econômica desse circuito? Não sei, não é o tema de hoje aqui. A gente tem que conversar e pensar muito nisso. Mas, enfim, então acho que também é um problema em cadeia. Não é um problema, é uma questão em cadeia que a gente deve refletir. E uma outra coisa, rapidamente, só para concluir, já que todo mundo passou um minutinho. Não, o que eu queria falar era uma última coisa, que é o seguinte, também, com que fôlego o produtor e o diretor chegam nesse momento de lançamento? Né? Então a gente pega um filme de 2 milhões de reais, ou 3 milhões de reais, seja o que for. Aí você vai captar com fundo setorial, a gente já está saindo, calma. A gente vai captar com fundo setorial, com os editais da SPCine, com edital, às vezes com um pouco de artigo 3º, ou com 39 ou 3A das distribuidoras e televisões e tal. E o que acontece nisso? Você tem um filme que você gasta 95% da sua propriedade patrimonial para financiar o filme. Então, com que fôlego você chega para distribuir e vender um filme quando você não é mais dono dele? Quem é dono dele é o fundo, quem é dono dele é a SPCine, quem é dono dele é a Rio Filme, quem é dono dele é o Telecine, é a Globo, é a Sony, seja lá o que for. Mas não tem batata, eu abro 100% dos percentuais da Gulani aqui. Tá, você vai ver lá, todos os sócios são maiores que a produtora, que levou o piano, que é responsável jurídico, civil, trabalhista, qualquer tipo de reclamação que houver ali, todos fazem questão de deixar escrito nos seus contratos que são totalmente isentos de responsabilidade. A maioria deles põem dinheiro de produção e querem participar também da comissão de distribuição, a exemplo do próprio fundo setorial, né? A exemplo do próprio fundo setorial. Então, aí, com Até que a Sorte Nos Separe, a gente consegue resolver. Porque aí você dá um pouquinho para cada, 0,5% da Até que a Sorte Nos Separe vale uma fortuna. Né? Agora, pega um filme pequeno que a receita dele pode ser boa, pode fomentar a Silvinha a continuar distribuindo mais filmes, fomentar o Rubens a escrever o próximo, fomentar a Sara e eu a produzirmos o próximo e tal. Agora, se não fica nada para você... Entendeu? Então, assim, então tem que pensar um pouco esse modelo mesmo, assim, porque o próprio financiamento já está apertando demais os produtores. Aí, quando ele chega para vender o filme já não é mais dele, ou é minimamente dele. Então, também a motivação que você tem para isso, também ela fala, não vou correr tanto risco assim para ganhar 5% de um resultado. Né? Então, deixa o filme andar, não lança, arremessa, né? Não, verdade, gente. Então, assim, na real, entendeu? Na real. Eu acho que é isso. Obrigado, Maurício. Gente, só um minutinho. Só um minutinho. Maurício, eu quero só dizer uma curiosidade que me chamou a atenção hoje. Hoje vira o circuito quinta-feira, estão entrando 11 filmes em cartaz, 5 brasileiros. 5 brasileiros. Quero falar uma coisa, mas deixa eu falar uma coisa. Sabe aquele filme que eu falei de horror da França, aquele monte de dinheiro, vocês lembram dele? Sabe quanto é que é a minha participação hoje? Vocês querem saber mesmo? Sabe qual é a minha participação? R$1,99. Parece até mentira, né? Mas essa é a minha participação no filme. 1,99 percentuais e responsável por 7,5 milhões com o meu na reta. Quem tem que fazer? Tem que falar, cara.
Maurício, só um minutinho. Como o nosso tempo está muito limitado, vai ser aberto para 2 perguntas apenas da plateia. Quem tiver interesse, para ficar uma coisa democrática, a Luana e a Silmara, desculpe, vai passar, deixa o nome e vai ser sorteado, ok? Uma coisa democrática, quem tiver interessado, levanta a mão, ela vai até vocês. Temos mais alguns minutos ainda aqui. Maurício, por favor. Tá, 1 minuto. É importante isso que o Fabiano falou de novas formas, um novo formato. Uma possibilidade para um filme pequeno é a autodistribuição. Já teve experiência. Bom, a gente tem uma experiência mais famosa, que é do Tropa de Elite 2, que fez 12 milhões, porque foi distribuído por eles mesmos. E muita gente fala que se fosse por uma major ia chegar a 6, 7 milhões. Mas, enfim, isso é um case e tal, isolado. Mas tem vários exemplos de filmes pequenos que tiveram uma distribuição própria e que às vezes é interessante, porque o produtor está lá ligado, ele que faz, para ele aquele é o filme da vida, então ele vai no corpo a corpo, questão de vida ou morte. Agora, por exemplo, há entraves formais complicados. A Ancine proíbe que o produtor tenha comissão de distribuição. Isso é um absurdo. Ele está fazendo trabalho de distribuição. Na empresa, no capital social, está lá que ele pode distribuir, mas ele não pode cobrar comissão de distribuição. Outra questão, o diretor trabalha no lançamento pra caralho, como numa filmagem. Ele tem que estar lá direto, pensando filmes pequenos, pensando no lançamento do filme, dando entrevista, escrevendo, fazendo tudo. Não pode cobrar no orçamento da Ancine, não pode ter salário de diretor. Você trabalha 3 meses ganhando 0. Então, para esses novos formatos de pensar a produção e a distribuição, ainda há entraves burocráticos que estão presos a um paradigma antigo. Tá bom. Rubens, obrigado. Rapidamente aqui, até indo nessa linha, a Ancine, em parte inspirada pela SPCine, por um edital que a gente fez, acabou de lançar um edital de distribuição e comercialização que permite que o produtor se inscreva e o prêmio seja ele. É uma coisa que foi anunciada há pouco tempo. Vamos à pergunta da plateia, não? Vamos. Eric. O microfone já está chegando, Eric. Para quem que é, Eric? Boa tarde. Para quem quer, é verdade, para quase todo mundo. Eu sou do Instituto de Pesquisa Boca a Boca. Sobre essa história de tamanho do filme. Tem muitos distribuidores, até produtores, o Fabiano, se me fala se eu estou falando errado, que vem me ver e a principal pergunta é: a gente tem que saber, pela pesquisa, qual é o tamanho do filme. E isso acontece quase sempre que tem um filme grande, super grande, médio, e pronto. Pequeno, mini, nunca teve essa pergunta. Quando nos Estados Unidos, na Europa, nos outros mercados, todos os tipos de filme têm a pesquisa para saber qual é o tamanho do filme. É 20, é 10 salas, é 15, é 50, é 200, todos os tamanhos existem. Então, estou perguntando para vocês, por que aqui no Brasil, os filmes que têm menos de 100 salas não têm mais essa possibilidade de usar essa ferramenta para saber qual é o tamanho do filme? Eu me arriscaria no início de dizer que talvez, possivelmente, falta de orçamento. Falta de orçamento, num primeiro momento, assim, a primeira coisa. Mas vamos rodar aqui, Fabiano. Acho que pode até ser uma boa ideia para o Instituto Boca a Boca, ele que, assim, não é verdade, assim, dimensionar um tamanho de pesquisa para filme pequeno e filme mini. Porque, então, pronto, isso é legal saber. As pessoas não estão procurando. Porque, assim, certamente, quando você tem, sei lá, 200, 300 mil para lançar, dificilmente você vai investir, a decisão do produtor e do diretor vai ser pesquisa, né? Vai ser, fazer assessoria de imprensa, uma pré-estreia, retorno obrigatório de patrocinadores e não sei o quê. Acabou. Um anúncio, fazer um pouquinho de Facebook, um pouquinho de não sei o quê, já se foi 200 pau, gente. Né? Então assim, do nosso ponto de vista aqui, da Gulani especialmente, tem a ver diretamente com o orçamento. Então a gente precisa até renovar essa conversa com você para entender o que seriam os pacotes aí para filmes pequenos e muito pequenos. Tem que fazer uma linha boquinha a boquinha. Assim. Segunda pergunta? Deixa eu só complementar.
Só um minutinho. Desculpe. Eu acho também, como distribuidor de filmes pequenos, pequeniníssimos, é que muitas vezes, infelizmente, você não tem dúvida que é um filme pequeno. Assim, realmente você já sai falando, ele vai ser um filme pequeno. De novo, se fizer 10 mil, a gente solta rojão. Então, o que eu gastaria numa pesquisa, eu falo, seja 10, 15 ou 20 mil, putz, eu coloco no Facebook e eu acho, né, que o trailer vai ser mais visto e que ele pode dar mais espectadores. Então, assim, você já sai, muitas vezes, eu já sei que ele é pequeno, eu não preciso de uma pesquisa. Então, assim, dentro do pequeno, o que a gente pode fazer para ele não ficar tão pequeno? E aí eu não sei se eu vou precisar, eventualmente, de uma pesquisa para me dizer que ele é pequeno, ou se eu pego esse dinheiro e falo, não, deixa eu investir para ele ser um pouquinho maior, para ele ter uma outro tipo de promoção, para ele estar mais no Facebook. Então, eu acho que também, assim, algumas vezes não tem muita dúvida do tamanho. Se ele surpreender, como todo mundo aqui já foi surpreso, pro bem, é maravilhoso, mas você não pode contar com essa surpresa, então você tenta fazer isso. Vamos à segunda pergunta. Edu Fernandes. Tá aí? Meio pergunta, meio desabafo, né? Porque eu sou crítico de cinema da revista Preview, entre outros veículos, e a gente está falando aqui de uma ponte desde que o Rubens, por exemplo, escreve um roteiro, até chegar no espectador, né? Então, financia-se a produção, financia-se a distribuição, exibição, e ninguém financia uma próxima ponte, que é a crítica, né? Onde é que está esse dinheiro? A gente vê aqui, em cima, eu tive essa ideia de fazer esse desabafo, me perdoem todos, vendo aqui em cima o anúncio do próximo Star Wars, que eu achei que esse anúncio é vender gelo a esquimó. Porque as pessoas que estão nesse evento aqui em cima e aqui, ou já sabem quando estreia Star Wars, ou estão pouco se importando quando estreia Star Wars, né? Então, parabéns para quem ganhou esse dinheiro. E aí, a gente vê que as cotas de patrocínio, de onde poderia chegar para os veículos especializados, que são muito importantes na carreira desses filmes pequenos e médios, eles vão para outros lugares. Vão para veículos que nunca cobrem cinema independente, youtubers, né, essa praga que está surgindo aí. Há youtubers bons, mas os youtubers bons de cinema não ganham dinheiro, né? E então eu queria saber, até se a SP Cine, é uma provocação mesmo, há alguma possibilidade de algum edital na área de crítica, ou para oficina, ou para cobrir o circuito SP Cine com matérias, essas coisas assim. Edu, eu acho que o tempo terminou, não sei se dá para te responder, mas eu vou tentar aqui um pouquinho. Eu não entendi bem o ângulo, porque aí me pareceu alguma coisa um pouco entre que você financiar um órgão de crítica, ou financiar uma publicação de crítica, eu não sei. Mas, por acaso, a SP Cine, por exclusiva falta de tempo nesse finalzinho, deixou de lançar um edital de crítica que vinha sendo formulado há 6 ou 8 meses. Mas era um edital de estimular a crítica, quer dizer, de entender o papel da crítica, esses personagens, ou pessoas que queiram se iniciar, ou pessoas consagradas. Eu acho que aí vai muito de encontro ao que você está sugerindo e provocando. Seria muito bem-vindo, está na nossa pauta, está no nosso horizonte, e vamos ver se ele sai. Vamos ver se ele sai. O que você perguntou, eu acho que eu tenho uma boa informação. Gente, eu acho que nós vamos encerrar. Tem uma palestra muito interessante, um keynote aqui, que é um brasileiro, Maurício Mota, que está em Los Angeles há muito tempo, e ele produziu hoje a série na Hulu. A Hulu é uma Netflix que nos Estados Unidos é muito forte, ela vai se internacionalizar agora, a questão dela ser ficada restrita ao mercado americano, porque ela só tinha os direitos do mercado americano, e ele usa um termo muito curioso, que ele trabalha, essa série dele é uma série para audiências negligenciadas, ou seja, a série foi feita com os latinos, a comunidade LGBT, uma série de coisas que tem pouca espaço, vamos dizer assim, dentro da programação, e aí um tremendo sucesso. Ele vem nos contar aqui essa história, começa às 4h30. Obrigado por todos, obrigado pela presença.